Quero dizer o seguinte, que hoje nós vamos falar sobre a importância da nutrição para o casal. Claro que a mãe é a mais importante porque ela vai gerar o bebê, mas para o casal que quer ter um filho, pensando na saúde dele. Então nós vamos primeiro apresentar, né? Porque pela primeira vez aqui no programa Mulher.com a gente recebe a Renata, que é nutricionista, especialista em fertilidade. Então, mais uma vez, você é muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E quando a gente fala assim, os casais vão fazer uma nutrição, vão ter uma alimentação diferenciada para gerar um bebê com saúde e também permitir, né, que essa gravidez aconteça. E antes que a gente chegue nesse assunto, Renata, eu gostaria de entender o que hoje é ruim na nossa alimentação do nosso dia a dia e que tem impedido, muitas vezes, que os casais engravidem. Porque depois a gente vai falar só da parte boa. Mas eu queria dar esse start, gente, presta atenção, essas coisas não são boas. O que não é bom na alimentação para esse casal? Então, na verdade, toda alimentação que é saudável, ela vai favorecer esse casal de conseguir engravidar com uma facilidade maior. Então, todas as pessoas, né, eu sempre falo que é o casal, nunca só a mulher, assim como você falou. Antes de engravidar, sempre o tratamento tem que ser para o casal. Não adianta a mulher se cuidar, comer tudo direitinho, praticar atividade física, dormir bem, tomar vitaminas, tomar suplementos, se o marido faz tudo errado, entendeu? Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Depois, eu até brinco com os maridos, falei, depois que a mulher engravida, vocês estão liberados, fica tranquilo. Mas enfim, né, o estilo de vida saudável vale para o resto da vida, não só para esse momento, para esse contexto. De uma maneira geral, os alimentos que devem ser priorizados para que a fertilidade seja, né, aumentada são os alimentos naturais. O que é alimento natural, Rita? São os alimentos que as nossas avós comiam. Né? Hoje em dia se fala muito em relação, né, tentar desembalar cada vez menos e descascar cada vez mais. Então, o que significa isso? Comer alimentos naturais no seu total, né, na alimentação. Não existe aquela pessoa que vai ficar só comendo 100% saudável. Isso a gente não existe. A gente vai para festa, a gente vai para aniversário, a gente vai para um casamento. E esses alimentos diferentes, né, como esse bolo delicioso que está aí no programa de hoje, eles entram dentro da nossa alimentação. E não tem problema nenhum. De vez em quando a gente experimentar coisas diferentes. Mas esse casal ele tem que priorizar a alimentação saudável. Então, comer bastante fruta, no mínimo 3 frutas por dia, consumir uma quantidade grande, né, generosa de salada, um pratão de salada na hora do almoço, um pratão de salada na hora do jantar. Ou, se não gosta da salada, consumir um alimento mais, um verde refogado. Consumir bastante legumes, e isso tem que ser no almoço e no jantar, porque hoje se perdeu isso, as pessoas consomem só no almoço quando consomem. Consumir 3 frutas por dia, consumir proteínas boas, então carne, frango, peixe, ovos. Então isso é a base da alimentação saudável, frutas, verduras, legumes e proteínas boas. Depois entram os grãos, o arroz, o feijão, quinoa, alimentos integrais. Então, isso tem que ser a base da nossa alimentação, a base da alimentação desse casal que deseja engravidar. Esse casal que realmente está buscando a fertilidade. Né? Por quê? Porque quando, né, o espermatozoide encontra com o óvulo, esses dois aqui têm que estar bem. Né? Então, o espermatozoide tem que ser o melhor espermatozoide e o óvulo tem que ser o melhor. Para que gere, né, uma vida, para que esse bebê, desde o comecinho, né, esse bebê seja um bebê saudável, para que esse bebê encontre nessa mulher um útero saudável, para que ele possa se desenvolver. Então, hoje em dia, a gente fala muito, né, usa muito a analogia do aquário sujo. Como que o nosso corpo, como mulher, está para receber esse embrião? Como que esse embrião vai chegar no útero dessa mulher? Pode ser o melhor embrião do mundo. Como que está o corpo dessa mulher? Está saudável, está sujo, está cheio de toxina que vem aí dessa alimentação desregrada que a maioria das mulheres tem, que a maioria dos casais tem. O que é essa alimentação desregrada? É quando o
a maioria da alimentação é baseada em alimento industrializado. Então, muito refrigerante, muito açúcar, muita gordura, muito trigo. Então, esses alimentos em excesso, né, esses alimentos de pacotinho, a gente não pode falar marcas, mas aqueles macarrão instantâneo, ou pacotinho de salgadinho industrializado, isso acaba sendo base da alimentação de muitas pessoas hoje em dia. E isso é o que está prejudicando a fertilidade desse casal. Então, quanto mais industrializado esse casal consumir, pior vai ser a fertilidade desse casal. Entendi. E o excesso desses alimentos industrializados, por serem muito calóricos, eles vão acabar gerando uma obesidade, que pode gerar uma síndrome do ovário policístico numa mulher, uma má qualidade dos espermatozoides do homem. E esse casal pode sim vir a ter dificuldades, porque daí esse corpo dos dois vai estar muito inflamado. Então, não vai estar naquele potencial, né? Então, isso é algo... No caso de acontecer uma gravidez com uma alimentação desregrada como essa, qual é o prejuízo para o bebê? São vários. Existem até muitos casos que por essa intoxicação do corpo da mulher, essa inflamação está muito grande, muitos bebês não evoluem, muitas mulheres até podem ter abortos espontâneos por esse corpo estar muito inflamado. Pode acontecer também dessa alimentação ser muito ruim e essa mulher tenha deficiências de nutrientes essenciais, como a vitamina D, o zinco, o selênio, o metilfolato e essas deficiências do ferro, essas deficiências podem também causar abortos espontâneos. Se essa gestação evoluir, que muitas vezes acontece, né, essa mulher ela tem uma probabilidade maior de desenvolver diabetes gestacional e isso põe em risco tanto a mãe quanto o bebê. A gestante pode desenvolver pressão alta e pré-eclâmpsia, causando um parto prematuro. Então, o excesso de sal, o excesso de peso. Podem existir também partos prematuros, simplesmente pelo fato dessa inflamação grande. E também, isso é durante a gestação. Depois, esse bebê que foi gerado num ambiente inflamatório, esse bebê lá no futuro, esse adulto, ele vai ter maior probabilidade de ficar doente. O que é isso? Desenvolver doenças do coração, desenvolver pressão alta, colesterol alto, diabetes. Então, já é um bebê que nasceu já com essa genética ruim, com essa carga genética ruim. E isso é muito ruim, porque quem quer ter um filho, né? E você sabe que vai ter problema lá no futuro. Então, toda mulher, ela quer o melhor para o seu filho. Então, isso já começa antes até de engravidar. Então, hoje eu trabalho muito com esse preparo gestacional. Às vezes, muitas mulheres que nem têm problemas para engravidar, já engravidou uma vez, ou quer engravidar de novo. Eu quero engravidar. Faça sim, o casal precisa fazer essa limpeza no corpo, já precisa tomar um monte de suplemento, que não é só o ácido fólico, que a gente nem usa mais. Eu ia falar do ácido fólico agora. Todas as vezes, todas as mulheres, que engravidam sempre tem essa indicação do ácido fólico. O que esse ácido fólico vai fazer no organismo do bebê? O ácido fólico, hoje a gente até preconiza o uso do metilfolato e não mais do ácido fólico, porque algumas mulheres têm uma mutação genética que elas não conseguem fazer essa transformação do ácido fólico, que é a forma farmacológica, uma forma artificial, para metilfolato. O nosso corpo, ele metaboliza metilfolato. Então, existem muitas mulheres que têm esse, vamos falar, defeito genético, que não conseguem fazer essa conversão, transformar o ácido fólico em metilfolato. Então, hoje, a gente não usa mais, né, o ácido fólico. Então, a prescrição deve ser sempre de metilfolato. O metilfolato, ele é responsável pela formação do bebê. Então, para que não existam más formações físicas, né? Então, é a formação ali de toda a espinha bífida. Isso é algo que é palpável. Então, quando uma criança, né, essa mulher, ela tem deficiência desse nutriente, a criança pode ter algumas más formações fetais físicas. Como isso é visível, a gente consegue ver. Quando um bebê nasce e esse bebê ele tem isso que eu falei, ele tem uma probabilidade lá no futuro de desenvolver alguma doença cardiorrespiratória, cardiovascular, a gente não consegue enxergar. Então, isso para os nossos olhos a gente não enxerga.
Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, toma só ácido fólico que é o suficiente. Não, vai muito além. Existem exames que indicam que há uma deficiência nesse organismo e que não vai processar o ácido fólico e transformá-lo? Sim, existe. Existe esse exame genético hoje em dia. É um exame que pode ser pedido, mas geralmente a maioria dos profissionais hoje já preconiza o uso do metilfolato justamente para nem precisar fazer esse exame, já sabendo que é uma forma melhor do corpo da mulher absorver. E junto com o metilfolato é necessário uma gama de outros nutrientes do complexo B, para que também esse bebê tenha uma formação do coraçãozinho perfeita, formação da tireoide com iodo, formação dos ossos com o cálcio. Então não pode ser só o metilfolato, o ácido fólico, tem que ser tudo. Então você se preocupa na orientação destes casais para que papai e mamãe comam adequadamente durante o período antes de engravidar. Uns 3 meses antes, mais ou menos. Quantos? 3? 3 meses. 3 meses. 3 meses a gente consegue, né? Se fosse pro resto da vida, tem gente que fala assim, ia comer arroz integral o resto da vida. Não, pelo amor de Deus. E eu já acho ótimo, mas tem gente que não gosta, né? Tem que cortar fritura, gordura. Ai, meu Deus, não vou conseguir ficar sem um hambúrguer. Mas por 3 meses, papai e mamãe vão cuidar da sua alimentação, automaticamente já estão cuidando da saúde do seu bebê. Sim. Em paralelo aos alimentos, então existem suplementos que vão ajudar a fazer com que esse bebê nasça ainda mais saudável. Com certeza, com certeza. Esses suplementos eles são prescritos individualmente de acordo com a necessidade daquele casal. Então aí a gente faz exames de sangue para avaliar ou também pelos sinais e sintomas. Nós nutricionistas conseguimos, pelos seus sinais, pelos seus sintomas, olhar para aquela mulher, olhar para aquele marido, e enxergar, o que está faltando, o que está deficiente, está caindo o cabelo, está com muito cansaço, está com tontura, são sinais de que tem alguns nutrientes ali no corpo que estão em falta, fica doente com facilidade, entendeu? Ou aquela mulher que já tem uma síndrome do ovário policístico, ela precisa de suplementos específicos para controlar a resistência à insulina, para conseguir ovular com mais facilidade, para ter uma noção melhor dos ciclos, que são muitas vezes irregulares. A mulher com endometriose precisa de outros suplementos mais específicos ainda. Então, são dietas parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, E tem mulheres hoje em dia que têm os dois, que são coisas que atrapalham a fertilidade da mulher, tanto a síndrome do ovário policístico quanto a endometriose. E esses dois são tratamentos distintos, com suplementos específicos para cada uma dessas mulheres, E para os maridos também, porque tem marido que às vezes tem uma deficiência na produção de espermatozoide, tem marido que tem espermatozoide defeituoso, uns que têm baixa velocidade, baixa motilidade. Então, existem também, além da alimentação, suplementos específicos para isso. Tem um tratamento... Quer dizer, é todo um cuidado para gerar uma vida. Com certeza. Não é aleatoriamente... comendo qualquer coisa, e a gente não, ela falou das avós, tem que buscar os alimentos lá da vovó, não foi isso, Renata? Mas, se a gente pensar, as gerações anteriores eram muito mais resistentes, fortes, porque essa alimentação era diferente, era muito mais orgânica, muito mais saudável. Quer dizer, isso é importante. Vamos pensar o seguinte, só como orientação, aproveitando a sua presença aqui, o que é importante? Porque ela vai ao ginecologista, mas talvez ela não busque uma nutricionista, porque ela não sabia disso. Mas o que é importante, quem está conosco hoje, se atentar para até ajudar a nora, a filha, a sobrinha, o que tem que ter na alimentação desta mulher, desse rapaz? Você falou alimentos naturais. Sim. Frutas, verduras, legumes, proteínas boas, porque hoje em dia a maioria das pessoas não consomem carne bovina, carne suína, desde que seja uma carne magra, peixes, os ovos, que são tão importantes e que não aumentam o colesterol desde que eles não sejam fritos, então um ovo mexido, um ovo cozido, um omelete. São alimentos que devem fazer base na alimentação. Castanhas, sementes, existe o ciclo das sementes para as mulheres, de acordo com a fase do ciclo menstrual, o ciclo dos chás, que também ajudam a fertilidade.
Então, tudo isso pode e vai ajudar essa mulher, e os maridos também, né? E evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, então não mais que 3 doses por semana, porque hoje, infelizmente, as 3 pessoas... doses é o copo, não 3 é a copos. garrafa. Isso, 3 copos. Pelo amor de Deus. Né? Ou 3 doses, né? 3 copinhos pequenininhos de uma bebida destilada é o máximo que essa pessoa, ou o homem ou a mulher, pode consumir por semana de bebida alcoólica. Então, é muito pouco. Não é muito, não. Cigarro não deve ser consumido, que também atrapalha a fertilidade. O excesso de refrigerante também faz mal. O excesso de cafeína, então às vezes a pessoa tem o hábito de tomar cafezinho o dia inteiro e ainda tomar muito refrigerante, então são 2 coisas que têm muita cafeína. Então são alimentos que devem ser evitados. E os naturais, então comer muita coisa natural e evitar o máximo possível dos alimentos industrializados. E olha, nós agradecemos aqui, porque hoje aprendemos um pouco mais com Renata Rossi, nutricionista e especialista em fertilidade, e a gente aprendeu com você hoje um pouquinho mais. Eu gostei demais da sua companhia. Volte mais vezes para nos orientar. Com certeza. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero poder ajudar muitos casais. Né? Isso tem sido a minha missão de vida. E olha, tá aí, olha, no Instagram, Renata Rossi. É só entrar em contato comigo. Lá no meu Instagram tem muitas dicas, tem o ciclo dos chás, das sementes. Tá tudo lá no seu Insta. Todo dia eu tento postar uma dica nova sobre fertilidade, alimentação, enfim, será um prazer voltar também. Legal, agora é só seguir a Renata Rossi lá. Renata, muito obrigada, viu, querida? Prazer foi meu.